Graça e paz. Eu tenho a palavra de Deus aberta diante de mim e dela nós vamos receber a ministração para os nossos corações nesta hora. O que eu vou compartilhar com você é o mesmo que eu compartilhei com as pessoas no culto lá na igreja. E essa palavra, essa ministração é específica para quem congrega, congregou, para quem tem vínculo conosco, para quem frequenta os cultos, para quem tem ligação ministerial conosco. O tema é: serviremos ao Senhor com alegria. O primeiro texto que nós vamos abrir é Atos capítulo 28, versículo 30 e 31, que diz assim: Por 2 anos completos, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos quantos o procuravam. Pregava incansavelmente o reino de Deus, ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, com toda a liberdade, sem o mínimo impedimento. Essa passagem, esse texto, ele mostra para mim e para você como é que Paulo fazia no final do livro de Atos. Ele ministrava a palavra e ele fazia isso na casa em que ele próprio alugou. Então, o livro de Atos, ele faz uma pausa. O livro de Atos, os últimos versículos, eles são relatando o que acontecia na casa de Paulo. E quem foi Paulo? E o que é que ele fez ao longo da vida? Primeiro, Paulo foi um perseguidor da igreja, ele foi um homem com muitas convicções religiosas, mas completamente equivocado naquilo que ele pensava a respeito. Ele perseguia a igreja de Cristo, ele dava voto favorável à execução de cristãos, e nesse ambiente ele estava saindo de um determinado local onde ele já tinha feito uma perseguição muito forte contra os cristãos e estava indo até uma cidade chamada Damasco para perseguir os cristãos naquele lugar. Ele era um homem de muita religiosidade, ele era um homem de muita crença, mas que estava equivocado, estava enganado a respeito daquilo que estava fazendo. Ele pensou que estava agradando a Deus, quando na verdade ele estava perseguindo a obra de Deus. Ele pensou que ele estava fazendo algo bom, quando na verdade ele estava fazendo algo muito ruim. Acontece isso com algumas pessoas que estão profundamente convictas, mas completamente equivocadas. Esse Paulo, ele foi transformado pelo poder do amor de Jesus Cristo. Literalmente ele caiu do cavalo. A glória do Senhor se manifestou para ele e ele caiu do cavalo, e ao cair do cavalo ele apenas podia contemplar e ouvir aquilo que Jesus tinha para falar com ele, transformando a vida. Ele foi transformado por causa do amor de Deus. E de um perseguidor, ele se tornou um pregador do evangelho. De alguém que tinha raiva do cristianismo, ele se tornou um transmissor do cristianismo para outras pessoas, um evangelista, posteriormente um apóstolo, abrindo novas frentes de trabalho por onde quer que ele passava. E ele compartilhava com as pessoas aquilo que Jesus tinha feito na vida dele. É importante que você compreenda que, mais importante do que a doutrina, as pessoas recebem Jesus por causa dos testemunhos daquilo que ele fez na vida de cada um de nós. É importante entender isso, porque é o seu testemunho vai abençoar muitas vidas, a sua história vai inspirar muitas vidas. Paulo compartilhava o que Jesus fez na vida dele, e quando alguém se convertia, então ele ensinava a doutrina. As pessoas precisam da doutrina depois que são convertidas, para se firmar, para poder conhecer melhor os princípios da fé, para não ser levado por aí afora com falácias, com mentiras, com invenções humanas. Era isso que Paulo fazia e nós devemos fazer também. E ele fazia isso nas casas, ele fazia isso nas praças e também fazia no templo, quando os templos se abriam para isso. Agora, a segunda consideração que eu quero falar com você é como é que essa igreja que eu faço parte hoje, que nós fazemos parte hoje, ganhou forma. Essa igreja nasceu em uma casa. Essa igreja começou em uma casa. Assim como o livro de Atos tem os seus últimos versículos em uma casa, o início da igreja que nós congregamos e pastoreamos, ela começou em uma casa. Ela é uma continuação daquilo que Paulo fazia em Atos. E como a gente vê isso? Essa igreja nasceu em uma casa, cresceu nas casas,
se desenvolveu nas casas, nas reuniões nos lares. E quando ela parou de se reunir na casa, quando ela parou de se reunir nas casas, quando ela parou de se reunir nos endereços dos irmãos ou de quem pediu uma reunião, ela parou de crescer, decresceu e se reduziu muito em quantidade. O que acontece? Nós tivemos um período de muita dificuldade de saúde. Eu e a minha família temos testemunhos maravilhosos para contarmos a respeito desse período de dificuldade de saúde. Mas a vida cristã é mais do que testemunho. A vida cristã é muito melhor do que somente isso. O testemunho é importante, mas nós, como ministros do Evangelho, queremos ajudar para que você tenha uma vida melhor, para que a sua vida seja mais gostosa, para que os resultados da sua existência sejam melhores do que são. E, além do testemunho que nós temos de tudo aquilo que nos aconteceu, nós queremos ajudar a igreja a voltar a crescer, a voltar a ser o que ela deveria e deve ser. Uma igreja que se reúne nas casas, uma igreja que se reúne nos lares, uma igreja que vai até onde as pessoas estão, uma igreja que se localiza, uma igreja que durante a semana está em vários endereços diferentes para alcançar mais pessoas do que alcançaria apenas com as reuniões nos lares. Nós queremos voltar às origens. A igreja primitiva ganhou forma em uma casa, porque quando você vê o livro de Atos, eles estavam reunidos no cenáculo de uma casa, ou seja, no salão superior de uma casa. Eles estavam em uma casa e nessa casa tinha um salão, um grande salão na parte superior, e eles se reuniram naquela parte superior, e o Espírito Santo desceu sobre eles. A gente ouve falar da ocorrência do Espírito Santo descendo sobre os irmãos que estavam no cenáculo, e ali a igreja ganhou forma. Ela ganhou forma em uma casa. O que é que Jesus fazia nas casas? Jesus visitava sempre as casas das pessoas, nas casas ele pregava, ele ensinava, abençoava, salvava, restaurava, libertava. Jesus fazia tudo isso nas casas, nos lares das pessoas que o recebiam. E estar nas casas, onde ninguém pode impedir a gente de agir, é extremamente importante para voltarmos à essência daquilo que é a igreja que nós estamos fazendo parte. Quando nós paramos de estar nas casas, as coisas ficaram muito difíceis, as coisas pioraram muito, as pessoas começaram a se enfraquecer, as pessoas começaram a diminuir a intensidade da sua participação, e muitos não conseguiram permanecer firmes no Senhor. É hora da gente conseguir buscar aqueles que estão desviados. É hora da gente ir até aqueles que precisam de amor, que precisam de carinho, aqueles que precisam de palavra de fortalecimento, aqueles que precisam se sentir acolhidos pelo reino de Deus, aqueles que precisam de uma palavra de fé, aqueles que precisam de uma palavra de fortalecimento. Nós vamos até aqueles que estão enfraquecidos. Nós vamos voltar para nossas origens. É isso que é o quarto ponto dessa palavra curta que eu compartilhei hoje. Nós estamos voltando para as nossas origens. Estaremos em mais endereços e mais casas durante a semana. Nós vamos ter pontes entre a igreja e as pessoas e entre as pessoas e a igreja. Nós vamos envolver mais as famílias com relacionamentos saudáveis e amor. Como esse mundo atual precisa de relacionamentos saudáveis e amor, nós vamos fazer com que casas de paz se tornem lares de paz. Eu repito para você que está me ouvindo, é só você olhar para trás e prestar atenção naquilo que acontecia. Enquanto nós nos reuníamos nas casas, nós aumentávamos todo o tempo, de ano em ano nós aumentávamos. Quando nós paramos de nos reunirmos nos lares, quando nós paramos de nos reunirmos nas casas, só diminuímos. Então, agora que eu e a minha família estamos melhorando de saúde, chegou a hora de recomeçarmos, de voltarmos à origem. Nós vamos levar paz até as casas que aceitarem receber as nossas reuniões. Nós vamos ministrar casas de paz. Nós vamos ministrar lares de paz. São campanhas de 7 semanas, onde nós vamos ajudar, nós vamos preparar irmãos e irmãs que querem fazer parte disso. Existem alguns que poderão, se quiserem,
que a gente até deseja, a gente pede isso. Você que puder e você que quiser, você vai liderar o seu lar de paz, você vai liderar a sua casa de paz. E você que ainda não tem condições para isso, mas aceita receber um lar de paz na sua casa, receber uma campanha de casa de paz na sua casa, é conversar conosco que nós vamos encaminhar alguém para te ajudar nisso. Vai ter alguém para ministrar na sua casa 7 semanas, ou se você aceitar e quiser, você vai ser preparado para ministrar 7 semanas na casa de algum amigo, na casa de algum familiar, na casa de pessoas conhecidas. Nós estamos com tudo sendo preparado. O material didático já está preparado, a estratégia já está elaborada e nós vamos começar isso dentro ainda deste mês, porque em 4 meses muita coisa boa pode acontecer. Em 4 meses muita bênção pode chegar nos lares dos irmãos, porque o céu não erra endereço, a sua bênção, a sua vitória vai chegar. Enquanto nós nos reuníamos nos lares, nas casas, nós crescíamos. Está na hora de voltarmos a crescer. Crescer espiritualmente. Crescer emocionalmente. Crescer intelectualmente. Nos desenvolvermos em todas as áreas, em todas as esferas e crescermos também com a alegria de pessoas que nós amamos, passando a congregar conosco, com a alegria de pessoas que nós amamos, salvas, libertas, remidas no sangue do Cordeiro, com a alegria de pessoas que nós amamos, passando a fazer parte do corpo de Cristo, passando a fazer parte do reino de Deus. Paulo pregava o reino e nós vamos voltar a fazer isso em muitos endereços. Não vai ser só na igreja, vai ser também nas casas daqueles que aceitarem, que abrirem o coração e que receberem a ministração. Nós vamos encontrar os filhos da paz. Nós vamos encontrar os filhos da paz. Em Lucas capítulo 10, versículos 5 ao 7 diz assim: assim que entrares em uma casa, digam em primeiro lugar, paz seja para esta casa. É assim que nós vamos chegar nos lares, é assim que nós vamos chegar nas famílias. Paz seja nessa casa, paz seja neste lar. Nós vamos usar a direção dada por Jesus aqui em Lucas 10, versículo 5. Assim que entrarem em uma casa, digam em primeiro lugar, paz seja para essa casa. E olha o versículo 6, que maravilha. Se morar ali um filho da paz, a vossa bênção de paz repousará sobre ele. Você vai ser transmissor da bênção de paz para outras pessoas. Você vai ser o canal da bênção de paz para outras pessoas. Agora, caso não haja, continuando no versículo, se morar ali um filho da paz, a vossa bênção da paz repousará sobre ele. Se não morar, se não houver alguém assim, a paz voltará para você. A paz do Senhor não vai ser desperdiçada. Essa bênção de paz ou alcança outras pessoas e é multiplicada ou volta para você e não é desperdiçada. Desde o versículo 7, permanecei naquele domicílio, permanecei naquela casa, coma e beba do que vos for oferecido, pois digno é o trabalhador do seu salário, e não mudem de casa em casa. O que o Senhor está falando para mim e para você aqui é o seguinte, é a gente ficar num endereço até que a campanha seja completa. É a gente ficar no endereço até que a obra se complete. A princípio, campanha de 7 semanas, 7 ministrações nas casas. Depois a gente vai dar mais orientações, depois a gente vai dar mais recomendações. Mas 7 semanas nas casas, indo de 2 em 2 e fazendo uma diferença muito grande como os enviados de Jesus fizeram naquela época. Porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. É voltarmos para a nossa essência, é voltarmos a ter a alegria de batismos, a ter a alegria de conversões, a ter a alegria de famílias sendo restauradas, a ter a alegria de relacionamentos sendo abençoados na maior profundidade possível. É bom aquilo que o Senhor preparou para nós. E para nós encerrarmos, eu quero dizer para você, que em Josué capítulo 24, versículo 15, Josué termina dizendo algo importante. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele queria e ele desejava que todos pudessem tomar essa decisão, mas ele não tinha como tomar essa decisão pelas outras pessoas. E aí ele toma a decisão por si mesmo e por sua família. E o meu convite
é que você também tome a decisão por si mesmo e por sua família, porque você não pode tomar pelas outras pessoas. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu completo dizendo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor com alegria. Você quer servir ao Senhor também? Você e sua casa, você e sua família quer servir ao Senhor? Entra nesse projeto, porque a gente tem tido nos últimos tempos a partida, a saída, o esfriar de algumas pessoas. E o que nós desejamos é o reaquecer de corações. É a volta daqueles que foram, daqueles que não estão mais aqui congregando conosco. É a volta deles e a chegada de novos. Porque é importante que a sua família conheça o amor de Deus. E nós vamos usar essas ferramentas. E a primeira delas é essa. Casas de paz, lares de paz. Faça parte desse projeto. Faça parte desse mover de Deus, para que haja alegria. Quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. Quando nós cuidamos dos assuntos de Deus, Deus trata dos nossos assuntos. A bênção do Senhor vai se multiplicar, a bênção do Senhor vai se multiplicar na sua vida e em cada área da sua existência. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor com alegria. Você pode declarar isso aí na sua vida, você pode declarar isso aí na sua família, nessa hora que você está ouvindo isso. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor com alegria. Declare isso. Coloque isso no seu coração. E você vai receber mais informações. Está chegando um tempo novo. Está chegando um tempo abençoado. Está chegando um tempo de vitória para cada um que fizer parte desse mover. Que o Senhor seja a sua cobertura em cima, proteção ao redor e sustentação embaixo. Eu quero orar contigo nessa hora, se você permitir. Pai, abençoa essa vida que ouve essa mensagem. Eu peço ao Senhor, clareia para o coração deste irmão, desta irmã, o que é que o Senhor tem planejado e como o Senhor está movendo. Que em nome de Jesus, os impedimentos caiam por terra, que em nome de Jesus as palavras contrárias caiam por terra e que nós possamos cumprir o exemplo do Senhor Jesus, bem como dos demais enviados do Senhor. Que as casas se transformem em lindos lares de paz e que os sinais do reino cheguem a cada endereço. Assim eu oro, agradeço e abençoo a cada um que recebe essa mensagem em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Muito obrigado por ter assistido. Shalom Adonai. Paz do Senhor seja contigo. Tira dúvida com a gente. Conversa com a gente a respeito disso. Se foi bênção para a sua vida, toma posse, compartilha com a sua família e compartilhe com os demais irmãos da igreja. O Senhor é conosco, o Senhor é contigo. Até breve, abençoando Jesus. Obrigado por assistir e reforço. Entre em contato conosco. Shalom Adonai.